Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mantenha sempre segundo a retidão, a integridade, a sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, segundo aquele que sempre conhece, através das atitudes, aquele que nos amou primeiro, mesmo sabendo que outrora estávamos nas atitudes que não agradavam a Ele. Mesmo assim, Ele é aquele que nos concedeu a oportunidade de perseverar novamente, nos concede a oportunidade de perseverarmos, e ainda que se tropece em algum ponto, temos um advogado, temos sempre um conselheiro nos advertindo, nos mostrando o melhor caminho para cada adversidade, aonde sempre a palavra diz que, ainda se for permissão do Senhor, melhor a ser prejudicado do que a prejudicar alguém. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal constantemente pelo bem. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão, pão da vida do alto, que entra pelos ouvidos, para comer. Se tiver sede, dê-lhe água, ele é a fonte de água viva. Para aqueles que estão com a língua ressequida, perseverai sempre segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém sempre nos fazendo prosperar dia após dia a sua perfeita e agradável vontade, onde Ele sempre nos sustém, Ele sempre nos fortalece. Ele é fiel, Ele é aquele que não tosqueneja, é o guarda de Israel, aquele que tudo opera e executa. O príncipe de Deus, feito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos exércitos celestiais. Os anjos sobem e descem sobre aquele que tudo opera e executa. Tudo segundo o seu direcionamento, assim como Ele nos guarda, Ele não tosqueneja. Sua verdade, que é um escudo e broquel. Bem-aventurado aqueles que perseveram segundo aquele que é do alto, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que é como voz de trovão. E até aqui Ele nos sustém, Ele tem nos direcionado, nos capacitado, tudo segundo o seu Espírito, que é fiel e verdadeiro, que nos mantém sempre aonde Ele é aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona. E até aqui Ele tem nos sustentado, nos direcionado, plano sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Bem-aventurado aqueles que perseveram fazendo a sua vontade e não a nossa. Ele disse: aquele que negar a si mesmo, perder a sua vida por amor de mim, a encontra. Bem-aventurado aqueles que permanecem dia após dia, segundo demonstrando que houve entendimento. O entendimento são aqueles que ouvem os seus conselhos e os praticam, demonstrando pelo bom proceder, como um culto de ação de graças, que são aqueles que se enchem da graça pelo ouvir e praticar, e demonstra pelo bom proceder, sendo um bom testemunho, porque o Espírito é a verdade, e aqueles que seguem o Espírito, que é a verdade, é o bom testemunho, é o culto
de ação de graças àqueles que estão sempre demonstrando pelo bom proceder. É uma forma de agradecer ao Senhor segundo os talentos que Ele nos concede, aonde nós, como talento, não enterramos esses talentos naquilo que é terreno, mas utilizamos de forma correta e sábia, da qual Ele nos orienta, que esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e alcance a vida vindoura, aquele que é a vida e a ressurreição do último dia. E ainda nos orienta para utilizar os dons segundo a presença do autor e consumador da nossa fé, aquele que nos ensina a exortar o povo, a anunciar essa verdade, a ser um bom testemunho para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, venham alcançar desta verdade, venham alcançar a verdade que liberta, que cura, que restaura, para aqueles que acatam essas advertências. A palavra diz: exorta o sábio e mais sábio ele se torna. Assim como diz também, exorta um tolo e mais um inimigo. Mas ele diz: tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. E assim perseveramos em mais um dia, porque até aqui nos sustém o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.